Você já se sentiu desanimado, como se Deus tivesse prometido algo grande, mas tudo o que você vê são mais dificuldades? Essa é exatamente a história que vamos explorar hoje, uma das mais poderosas da Bíblia, o confronto entre o poder de Deus e o orgulho de um império. Moisés voltou ao Egito. Na mão, ele carregava um simples cajado, mas no coração, uma promessa divina. Deus libertaria seu povo. Imagine a cena. Moisés, um homem que fugiu do Egito como um criminoso, agora de pé diante do trono do rei mais poderoso da terra, o faraó. Ele entrega a mensagem de Deus: deixe meu povo ir. Mas a resposta de Faraó foi cheia de desprezo. Ele riu e perguntou: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Em vez de liberdade, o que veio foi mais opressão. Faraó ordenou que o trabalho dos hebreus se tornasse ainda mais pesado. Eles teriam que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas agora sem receber a palha necessária. O povo, exausto e decepcionado, voltou-se contra Moisés. A esperança parecia ter morrido. Frustrado e com o coração pesado, Moisés clamou a Deus: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Ele se sentiu um fracasso. Talvez você já tenha se sentido assim, questionando o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Mas a resposta de Deus foi imediata, cheia de firmeza e ternura. Ele disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó. Eu sou o Senhor. Essa resposta não era apenas uma promessa, era uma declaração de identidade. Era Deus dizendo: eu controlo a história. Eu sou soberano sobre reis e impérios. Confie em mim. E então começou o espetáculo do poder divino. O Egito, uma nação orgulhosa, cheia de seus próprios deuses e ídolos, se tornaria o palco para Deus revelar sua glória de uma maneira inesquecível. As 10 pragas não foram apenas desastres aleatórios, cada uma delas foi um golpe direto em um dos deuses egípcios, uma demonstração de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. A primeira praga. O rio Nilo, a fonte de vida, a artéria do Egito, adorado como o deus Hapi, foi transformado em sangue. Os peixes morreram. A água se tornou podre. Onde estava o poder de Hapi para proteger seu rio? Os mágicos do Egito até tentaram imitar o milagre, mas só conseguiram piorar a situação. Eles podiam criar o problema, mas não podiam resolvê-lo. Já aqui, a superioridade de Deus começava a ficar clara. Mesmo assim, o coração de Faraó se endureceu. Ele se recusou a ouvir. Então Deus enviou a segunda praga, rãs. Elas saíram do rio e cobriram a terra, invadindo as casas, os quartos, as cozinhas. O Egito, que adorava a deusa Ran-Heket, símbolo da fertilidade, agora estava sufocado por aquilo que venerava. Faraó, desesperado, chamou Moisés e prometeu libertar o povo se Deus retirasse as rãs. Mas assim que o alívio veio, ele voltou atrás em sua palavra. Em seguida, vieram os piolhos, saindo do pó da terra. Os mágicos de Faraó, que até então conseguiam imitar os sinais de Deus, não puderam fazer isso. Eles confessaram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Eles reconheceram um poder superior, mas o rei, cego pelo orgulho, continuou resistindo. Depois, enxames de moscas encheram as casas dos egípcios, mas algo extraordinário aconteceu. Na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não havia uma mosca sequer. Deus começou a fazer uma clara distinção entre o seu povo e os egípcios. Era um sinal de proteção e cuidado em meio ao juízo. Mas Faraó não cedeu. Então, uma peste terrível atingiu o gado dos egípcios. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas morreram no campo. No entanto, nenhum animal dos israelitas foi tocado. Deus estava atacando a riqueza e a força militar do Egito, mas protegendo a subsistência do seu povo. A sexta praga foi ainda mais pessoal. Feridas e úlceras dolorosas surgiram no corpo dos egípcios e até dos seus animais restantes. A dor física se uniu ao caos. E o coração de Faraó continuava duro como pedra. Deus então avisou sobre uma tempestade como nunca vista. Granizo e fogo caíram do céu, destruindo plantações, árvores e matando qualquer pessoa ou animal que estivesse no campo.
Mais uma vez, em Gósen, onde os hebreus viviam, o céu estava limpo. A proteção de Deus era um escudo visível. O orgulho de Faraó, no entanto, parecia maior que o medo da destruição. Então, Deus enviou a 8ª praga, um exército de gafanhotos que devorou tudo o que o granizo havia deixado. A terra do Egito, antes verde e fértil, ficou completamente desolada. E depois da destruição, veio o silêncio e a 9ª praga, uma escuridão tão densa, tão palpável, que paralisou o Egito por 3 dias. Ninguém conseguia ver nada. Era como se a própria criação estivesse de luto. Mas nas casas dos filhos de Israel havia luz. A luz de Deus brilhava em meio às trevas do mundo. Mesmo assim, Faraó fez uma última tentativa de negociar, de manter o controle. Ele disse que o povo poderia ir, mas o gado deveria ficar. Moisés recusou. A libertação seria completa, nos termos de Deus, não nos termos de um homem. E então veio a última e mais terrível praga. Deus anunciou a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do servo mais humilde. Mas para seu povo, ele deu uma instrução de salvação: a Páscoa. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro perfeito e marcar as portas de suas casas com o sangue. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Onde havia o sangue do cordeiro, ele passava por cima. O sangue era o sinal da fé, da obediência e da promessa de redenção. Mas onde não havia o sangue, a tragédia aconteceu. Um grande clamor de choro e lamento ecoou por todo o Egito. Naquela mesma noite, Faraó, finalmente quebrado, chamou Moisés e Arão e disse: Saiam, vão servir ao Senhor, como vocês pediram. Levem tudo e vão embora. A escravidão de 430 anos havia terminado. As pragas não foram apenas atos de punição. Foram lições poderosas sobre quem Deus é. Elas nos ensinam que nenhum poder humano, nenhum império, nenhuma ideologia pode resistir quando Deus decide agir. Elas mostram que Deus é justo e julga a opressão, mas também é misericordioso e provê um caminho de salvação para aqueles que confiam nele, simbolizado pelo sangue do Cordeiro. Essa história não está presa no passado. O mesmo Deus que feriu as correntes do Egito é o Deus que hoje pode quebrar as correntes que nos prendem. Seja o orgulho, o pecado, o medo ou o desânimo. Ele confronta os deuses falsos em que colocamos nossa confiança e nos chama para a verdadeira liberdade. Quando Deus decide agir, até os poderosos se curvam e o impossível se ajoelha diante do seu nome. A pergunta para nós hoje é: vamos endurecer nosso coração como Faraó ou vamos nos render à voz libertadora do Criador? Obrigado por assistir e mergulhar nesta história incrível comigo. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que a graça do Senhor esteja com você. Até a próxima.